Eu descobri uma coisa horrível. Adina, fala logo o que aconteceu, que eu tô ficando preocupado. O Acabe não é seu filho. Aonde vocês pensam que vão? Vamos conversar. Cala a boca, sua vagabunda canela! Afinal, quem é você, hein? Quem foi a prostituta suja que te deu a luz? Vai deixar ele falar assim de mim? E fala, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Pra quem tava esperando, o episódio 23 de Reis, a Esperança chegou. E pra você que é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou a Lilian, sua parceira oficial nos resumos da sua série, sua novela bíblica favorita. E antes de mais nada, já deixa aquele like legal pra não esquecer e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E sem demora, vem comigo, bora pro resumo. Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. 1 Reis 16:21. O episódio começa com Tibni chegando à casa do rei, que ainda está em chamas, e ali eles percebem que, ao que tudo indica, Onri já deu um jeito no traidor, sem saberem que foi o próprio Zinri que ateou o fogo. Quando Tibni se vira para sair, Adina o intercepta em lágrimas e diz que precisa falar com ele. Gente, nesse momento eu já me posicionei melhor e fixei o olho na tela e pensei comigo mesma, olha a bomba. Você tem, Adina. Eu já volto. O que foi? Eu descobri uma coisa horrível. Adina. O Acabe não é seu filho. É o quê? O Acabe não é seu filho, ele é filho do meu pai. Do que você tá falando? Ele é filho do Onri. O que significa isso, me fala? Pode me contar esse segredo aí, hein? Não é nada. Nunca vou entender esse moleque. Eu vou ser apedrejada. Por que você vai ser apedrejado, Efá? O que você tá fazendo aqui, hein? Você tá com mulher aí dentro? Ei, que cara é essa? Parece até que ficou mais feliz em ver um Onri do que seu próprio pai. Me diz, quando foi a última vez que você deixou eu te tocar? Efá? Por que você tá assim, toda descabelada? Quê? Que reação é essa, Efá? Até parece que não quer que ele se case. Vocês conhecem? O Sr. Nazel me ajudou num momento muito difícil da minha vida. Pois é, meu povo, a ficha de Tibni finalmente caiu e o homem ficou possesso. Em meio ao ódio, Tibni só faz os amaldiçoar, tanto Onri quanto Efá. Fiquei sim com pena dele nessa hora, porque Tibni sempre foi uma boa pessoa, honrado, tirando as vezes que ele se deitou contra as mulheres, mas Efá também não cuidava dele, tava lá dando moral pro Onri. Ele sempre fez de tudo pela mulher e pelo filho que no fim, tanto Acabe quanto Efá nunca foram dele. Ele amou tanto Efá que a perdoou. Impossível a dor, o amargor, a raiva e o ódio não tomar posse nessa hora. Tibni não merecia isso. E no fim, nós já sabemos o que vai acontecer. Onri vai sair por cima da carne seca. Acabe, ao perceber que Adina contou tudo, corre para avisar a mãe. E Onri não está muito longe não. Ele está dentro da casa do rei Jeroboão, Baasa e lá, enfim. Estão vasculhando tudo e se deparam com o corpo de Zinri caído em meio às cinzas. E ele não se sabe o que é corpo, o que é destroços ou o que é cinzas. O fogo consumiu tudo. E sobre os corpos da família do rei Baasa já foram levados ao campo. E enquanto preparam a cova, ali por todos os lados há corvos sobrevoando e pousando sobre eles. E na cena seguinte temos Acabe que chega correndo em casa e avisa Efá que a Adina contou tudo e ela começa a entrar em desespero, mas o filho dá a ideia de fugirem e começam a pegar tudo que podem ao tentarem sair. Mas Tibni chega antes. Vamos. Pra onde que a gente vai? Vai. Vai. Vamos conversar. Cala a boca, sua vagabunda canela! É que miserável! Você merece mais que isso! Ali! Sim, senhor. Me ajuda a prender esses dois no quarto. Eu não vou mais. Vocês vão ficar aí sim, até eu ter acabado com ele.
Enquanto Henri e seus homens vasculham a casa, um dos homens de Tibni vai dar o recado de que Tibni o está aguardando no pavilhão. E enquanto Tibni o espera, lembra-se da vez que chegava em sua casa com uma prostituta e viu Henri saindo de lá. Só que dessa vez aí, Henri ele não estava com Efá, ele foi lá porque Acabe chamou ele às pressas, porque Efá estaria passando mal e no fim só estava bêbada mesmo. Henri chega ao pavilhão e, sem saber que Tibni já sabe de tudo, começa a falar com ele como se nada tivesse acontecido. Bom que você conseguiu vir rápido. Aquele maldito do Zenri. A gente precisa de alguém... Vai continuar escondendo de mim? Eu vim aqui pra conversar justamente sobre isso. Eles me escolheram. Eu não pedi isso. E você? A imagem da lealdade, da fidelidade. É a pessoa perfeita pra isso, né, ué? Pena que isso tudo que você demonstra é uma farsa. Você acha que eu ia deixar o reino de bandeja pra você? Afinal, quem é você? Melhor você parar. Fala! Quem foi a prostituta suja que te deu a luz? Vai deixar ele falar assim de mim? É quando Tibni volta-se e avança sobre Henri, o empurrando e deixando desacordado. E a história de Ula começa. Começamos com Askenaz, um filisteu que naquele momento observa algumas dançarinas, e entre elas está Ula, que o faz ficar com os olhos fixos nela. Enquanto Ula dança, chama cada vez mais a atenção de Askenaz, e ela o faz propositalmente. E na cena seguinte vemos então que os dois têm um caso, e não é recente. E assim como Henri, Askenaz também é casado. Ula não passa de uma prostituta e amante dele, mas ela crê piamente que ele irá deixar a esposa para ficar com ela, embora ele diga que não possa, pois é casado com a filha do comandante do exército. Porém, é Ula quem ele ama, pelo menos diz ele. Alguns dias se passam e Ula passa muito mal. Começa a enjoar e vomitar, e uma de suas companheiras de trabalho entra ali naquele momento e percebe que ela não está apenas passando mal ou doente. Ula está grávida. Lamia começa a conversar com Ula de que o dono da taverna não gostará nada dessa situação. Porém, Ula não está nem aí, pois acredita que Askenaz cuidará dela. Mas não é o que Lamia acredita. Ela até tenta abrir os olhos de Ula, dizendo que conhece homens como ele, mas Ula insiste que Askenaz é diferente. Mais tarde, quando a taverna já está a todo vapor, Askenaz chega olhando para todos os lados, e um de seus amigos pergunta debochadamente: procurando a israelita? Ele ri e diz que, para todos os efeitos, ele só vai ali para beber. É quando Lamia chega e dá o recado de Ula para ele. Ela o estará esperando pela manhã no lugar favorito dela. Então você sabe qual é meu lugar favorito. E como eu não saberia, isso foi aqui que tudo começou. Askenaz, eu preciso te contar uma coisa. Eu tô grávida. Grávida. É seu. Você disse que isso não aconteceria. Você armou isso. Desculpa. Pois saiba que eu tô muito feliz. Meu maior presente depois de ter você na minha vida é ter um filho seu. É uma pena que só eu sinta isso. Você é um pai presente, esse filho. Pra que ele possa me conhecer, me chamar de pai. Você não vai poder ter ele aqui. Como assim? Ula fica confusa e ele diz que é melhor ela se mudar dali. Pede que ela vá para Jerusalém, afinal ela cresceu lá, mas ela tem medo, pois já não tem mais ninguém por lá. E Askenaz dá a ideia deles fugirem juntos. Ele também irá para Jerusalém, deixando Ula radiante. O tempo passa, Ula já com a gravidez avançada, e Askenaz se despede dela. Ela irá embora para Jerusalém, porém ele diz a ela que ainda não dá para ele ir junto, pois sua sogra acabou de falecer. Ele precisa resolver algumas coisas ainda, então eles se despedem ali mesmo. E Ula segue seu caminho. Enquanto ainda estão na estrada, Ula começa a passar mal e prematuramente dá à luz ali o seu filho, um menino. Alguns dias depois, Askenaz está em Jerusalém, conhece seu filho e ele pergunta a Ula se já escolheu o nome. Ela devolve para ele, pede que ele escolha. Ele então lhe dá o nome de Henri. Enquanto Ula sorri para ele, Askenaz dá a notícia a ela de que ainda não pode ficar. E ela, decepcionada, pensou que ele estava ali para ver uma casa para eles. Porém, ele diz que já acertou para ela um quarto na hospedaria. Ela, por sua vez, não quer ficar lá, pois o local é usado por sodomitas. Askenaz é seco e direto com ela. É a única coisa que pode fazer. E diz que sente muito, deixando Ula arrasada. E o tempo passa mais uma vez.
Quando é que você vem, Askenas? Eu não aguento mais de saudades. E essa cena aqui me lembrou muito a cena da mãe de Baasa, gritando com ele que ele era um atraso na vida dela, amaldiçoando o dia em que conheceu o pai dele e tudo mais. Na cena seguinte, com Onri um pouco maior, começa a falar para a mãe que está com fome. Eula está exausta, já não aguenta mais, e nesse momento alguém bate na porta. É Deborah, que leva para ela algumas frutas e diz que se ela quiser mais, a Será pode dar, se ela se tornar uma sacerdotisa. Porém, Eula é direta na resposta. Eu não preciso dessa vida. Meu marido vai voltar. Deborah dá algumas frutas para Onri e diz a Eula que ela precisa cuidar dele, pois Onri só tem ela. E se ela se tornar sacerdotisa, Eula interrompe e grita: eu já disse, eu não vou me prostituir. E manda que Deborah saia. Mas a sacerdotisa, antes de sair, é direta com Eula. Diz que Askenas não vai voltar. Ela conhece homens assim. Ele vai voltar sim, grita Eula, interrompendo Deborah. Diante disso, Deborah simplesmente sai. Certo dia, Eula está sentada, pensativa, e Askenas chega para a alegria dela, que o recebe com sorrisos, beijos e abraços. E na cena seguinte, os dois já na cama, ela diz o quanto está feliz de ele estar ali. Diz que vai buscar Onri para vê-lo, pois o menino está com saudades. E quando Eula faz menção de se levantar, Askenas pede que ela não faça isso. É melhor não. Eula, desconfiada de algo, pergunta a ele o que está acontecendo. Ele simplesmente, sem rodeios, diz para ela que não dá mais. Ele só foi ali se despedir. O caso deles termina ali, deixando Eula desacreditada. Ele não pode estar falando sério. Ele olha para ela e diz que tem família e filhos. Não pode simplesmente largar tudo e ficar com ela. O que a gente fez foi um erro, diz Askenas. Eu não posso mais fazer isso com ela. E comigo você pode. Com o Onri você pode. O que a gente fez foi um erro. Eu fugi. Eu deixei tudo pra trás porque você prometeu que a gente um dia ia ficar junto. Você não tinha nada. Askenas, por favor, eu te imploro. Ei, chega! Eu ainda tive a decência de vir até aqui te falar pessoalmente que não dá mais. E aqui ele faz com Eula o mesmo que Onri fez com Efá. De repente bate aquela vontade de ser aquele homem fiel e abandonar a amante, deixando ela totalmente fora de si. Oi, mãe. Você tá bem? Você conhece alguém que pode ficar com ele essa noite? Por que, mãe? Mas provavelmente vão querer saber quem é a mãe dele. Eu não me importo, pode falar. Mas é você que eu amo. A gente deixa tudo aqui. Começa uma nova vida. Não dá mais. Onri, o que você tá fazendo aqui? Eu quero ficar com a minha mãe. Eu odeio te ver assim. Mãe, você não morreu? Morri, mas eu vou estar sempre com você. Foi por causa do meu pai? Quem era ele? O homem mais incrível que eu já conheci. Mas ele não quis me amar. Mãe, mas eu te amava. Gente, eu confesso que esse trecho dele dizendo que a amava me doeu. Foi pesado mesmo. E assim, Onri carrega Eula em sua mente e consciência desde a infância. E a cena corta para Onri, que está dormindo. Eula tenta acordá-lo. Diz que ele nunca precisou de ninguém para ser quem é. Manda que ele vá e encare o desafio. E nesse momento, a cena corta para Onri, que abre os olhos. Ele ainda está no pavilhão. Estava desmaiado. E ao se levantar, vai até Tibni e pergunta o que deu nele. E o ex-melhor amigo revela que já sabe que foi com ele que Efá o traiu. E em seguida é derrubado por um soco de Tibni. A tensão então cresce, os dois abandonam as espadas e entram num combate mano a mano. E a confusão entre Onri, Tibni e todos os soldados está armada. Uns lutam por Onri, outros por Tibni. E nesse combate, Onri acaba derrubando Tibni e um clamor pelo reinado de Onri começa. Onri é nosso rei!
gente, será que veremos o final de Tibni já no próximo episódio? Para tirar essa dúvida, você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve porque os 2 últimos episódios de Reis a Esperança serão os próximos. Você não vai querer perder, né? E pra você que ficou até aqui e ainda não deixou seu like, poxa, deixa seu like aí para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam se achegar. Assim você me ajuda a crescer e trazer mais e melhores conteúdos para você. E toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados ao nosso Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.